Bom dia. Evangelho de João, capítulo 8. Ontem nós meditamos até o versículo 30. Prosseguimos a partir do 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus não falou para todos os judeus. Jesus falou somente para os que haviam crido, tinham acreditado, tinham aceitado a palavra, tinham acreditado que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o esperado. Ele falou para estes. Ele disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer na palavra de Jesus, serão os discípulos dele. Então, os únicos discípulos de Jesus é quem permanece na palavra dele. É quem vive a palavra dele, é quem obedece, é quem pratica a palavra dele. É quem coloca em prática os seus ensinamentos. É isso que ele está dizendo. Então diz Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Se permanecer na palavra de Jesus, permanecer nos ensinamentos dele, então vai conhecer a verdade que é Jesus. E esta verdade que é Jesus vai libertá-lo. Para que Jesus liberte, é necessário que nós cremos nele. Quando nós cremos, nós temos que permanecer na palavra, nos ensinamentos dele. E então ele nos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta das mentiras, dos enganos, das trevas, das dores, do sofrimento, da derrota e principalmente da morte. Que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele disse. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu podes afirmar que seremos libertos? Olha, nós somos descendentes de Abraão, considerado o pai da fé. Nunca fomos escravos. Como é que você vai dizer que nós somos libertos? Que nós temos que ser libertos? Eles estavam pensando de maneira carnal. Jesus está falando de um outro tipo de escravidão. Está falando de espiritual, eles estão falando carnal. Ah, nós não somos escravos de ninguém, nós somos libertos. Não, não somos libertos. A liberdade só há em Jesus. Por esse motivo nós vemos, as pessoas são presas, são escravas do pecado, dos vícios. Tem pessoas escravas do cigarro, das drogas, da bebida. Pessoas escravas do adultério, da prostituição. Pessoas escravas do ódio. Enfim, a escravidão reina em quem não está em Jesus. Quem não pratica a palavra, quem não é discípulo dele, não são libertos. Para que aconteça a libertação, é necessário praticar a palavra de Jesus. É primeiro crer nele, colocar em prática a palavra, os ensinamentos dele. E então vão conhecer a verdade, vão conhecer Jesus, que Jesus vai os libertar. Jesus explicou-lhes: em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. É exatamente o que eu disse. Todo aquele que está vivendo no pecado, praticando qualquer que seja o pecado, é escravo. Quem é mentiroso é escravo da mentira e vai para o inferno. Quem pratica prostituição é escravo da prostituição, vai para o inferno. Quem vive nos vícios, ou bebida, ou cigarro, ou drogas, ou o que quer que seja, é escravo disso e vai para o inferno. E infelizmente, nós vemos essa escravidão de forma declarada.
Quantas pessoas nós conhecemos falaram, não, eu fumo há X anos, não consigo abandonar o cigarro. É uma declaração pública de que é escravo. Os dependentes químicos, os dependentes de drogas, não conseguem, tem que ir para hospitais, para clínica, e a maioria dos casos não consegue. Pessoas homossexuais que têm o tipo de tendência são escravos, não conseguem se libertar. Eu já tive conversa, diálogo com vários homossexuais, falar, pastor, me ajuda, como que eu faço para me libertar? Eu faço o que eu não gosto, eu não quero, minha família não sabe, eles não podem descobrir. São escravos. Isso é escravidão. O pecado torna a pessoa como escravo. Não é o fato, nós não estamos falando de forma carnal, não, nós estamos falando de forma espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Quem está naquele ódio é um escravo do ódio. As pessoas odeiam um ao outro, aquele outro não faz a menor diferença se tem alguém odiando ou não, mas quem está no ódio, ela vive naquela prisão, no mal, sofrendo, angustiada. E muitas das vezes, o objeto do ódio, a pessoa qual é odiada, nem tem conhecimento. Quem pratica o pecado, é isso que Jesus está dizendo. Em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Quem fica na presença de Deus é filho, não escravo. É quem não peca, é quem não vive na prática constante do erro, do pecado. Jesus confirma, novamente, assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis verdadeiramente livres. Se Jesus libertar, se nós olharmos, nós crermos nele, crermos na palavra dele, colocarmos em prática os seus ensinamentos, nós seremos libertos por Jesus. Então nós vamos conhecer a verdade vai nos libertar. A verdade que é Jesus. E quando Jesus liberta, o Filho, Jesus liberta, verdadeiramente seremos livres. O que é que eu quero dizer com isso? Que Jesus está dizendo. Quando é Jesus que nos liberta, nós somos livres definitivamente. Ah, pastor, eu fumei durante 30 anos. Aí, Jesus me libertou, eu parei de fumar. Ah, mas aí, 3, 4 anos depois eu voltei a fumar. Então não foi Jesus que me libertou. Aí eu era viciado em drogas, eu procurei uma igreja, fiquei livre. Só que depois eu caí, eu voltei a usar droga. Não foi Jesus que tinha libertado. Ah, eu fazia isso, aquilo, prostituição, não importa qual seja o pecado. Aí você para durante um tempo. Aí você geralmente fala que foi o Senhor que fez. Mas só que você volta à mesma prática, então não foi o Senhor. Porque quando o Senhor liberta, aquele pecado não existe mais. Infelizmente eu vejo muito crente que fala, não, eu estava, mas eu caí, eu me afastei. Não, porque você não era livre. Quando nós somos livres, nós não voltamos à prática do pecado. Nós não conseguimos, porque o Espírito que habita em nós nos constrange. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertou de alguma coisa, nunca mais nós voltamos àquela prática. Nunca mais nós voltamos àquele erro. Porque somos libertos por Jesus. E é Ele mesmo que está dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus continua, eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentre vós. Eu sei, rapaz, a descendência de vocês é de Abraão, todo mundo sabe. Abraão, Isaac e Jacó, eu falei, fora veio. Jesus sabe toda a descendência. Eu falei, eu sei. Mas em compensação, vocês estão querendo me matar. Vocês estão procurando me destruir. Por quê? Porque a minha palavra não tem lugar dentro de vocês. Isso estão procurando matar porque a verdade não tem lugar no meio de vocês.
E isso estão tentando matar porque a vida não tem lugar no meio de vocês. É mais ou menos dizer hoje, como muitos, se diz, não, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou gospel, eu sou cristão, não importa qual a igreja, qual a denominação, fala que são, mas condenam a verdade. Prefere a mentira, defende a mentira, defende o pecado, defende o engano, defende a prostituição, defende a desonestidade, defende a violência. São cristãos, fala que são, mas querem matar. Não querem Jesus, não querem a verdade. Sabe que não pode fazer isso, sabe que não pode cometer esses erros, mas prefere a mentira. Então quer que afasta Jesus, matam Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu falo do que tenho visto com meu Pai, e vós fazeis o que eu viste do vosso Pai. Jesus falou, eu falo do que eu vi do meu Pai, com P maiúsculo, de Deus. Agora vocês estão falando do que eu vi com o pai de vocês, que é o diabo. Quem ama mentira, ama qualquer tipo de pecado, o pai é o diabo. Está fazendo a vontade do diabo. Não é filho de Deus, não. Porque filho de Deus é só quem pratica a palavra dele. Criatura, feitura de Deus, todos nós. Mas filho é só quem obedece. Filho é somente quem obedece. Então Jesus falou, não sou eu, Jesus mesmo chama ele aqui de filho do diabo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu falo do que eu tenho visto junto ao meu Pai, e vós fazeis o que eu visto do vosso Pai. Continue. Ah, pastor, eu infelizmente eu não consigo largar mentira. Você é filho do diabo. Se conserta, se converte, se arrepende, se abandona esses erros. É filho do diabo. Eles contestaram a Jesus dizendo, Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu. Se fosse filho de Abraão, vós fareis as obras de Abraão. Falei, não, porque nada, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, descendente de Abraão. Jesus falou, não, se vocês realmente fossem, vocês fariam as obras dele. Nós somos filhos de Deus, então nós temos que praticar a obra dele. Qual que é a obra de Deus? É a verdade. É luz. O que é luz? É conhecimento, é claro. Quando nós falamos conhecimento, se resume a tudo. Quando nós entramos num ambiente escuro, totalmente apagado, está tudo escuro, nós não sabemos aonde nós vamos. Nós esbarramos no móvel, batemos com a cara na parede, tropeçamos, caímos. Porque não enxergamos para onde nós estamos indo. Quando nós colocamos o dedo na tomada, a luz, a claridade, então nós temos conhecimento de tudo que ali está. Nós desviamos do móvel, nós saímos, porque nós temos conhecimento. Quando nós estamos em Deus, nós temos conhecimento. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que tem ao nosso redor. Nós desviamos do mal, desviamos de qualquer obstáculo, porque nós estamos no Pai. Agora, quando não estamos, nós vivemos no tropeço, no engano, nas trevas. Mas ao contrário, agora procurareis matar a mim, um homem que vos tenho declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Ah, não, vocês falam que é filho de Abraão, mas vocês estão tentando me matar, que nada de mal eu fiz para vocês. Se vocês fossem filho de Abraão, descendente de Abraão, agiria como ele. Ele foi honesto, ele foi honrado, ele foi justo. E vocês não estão certos. Estão agindo como assassino, buscando matar uma pessoa que aos seus olhos como humano é inocente. Vós fazei as obras do vosso pai. Novamente, Jesus chamando ele de filho do diabo. Falou, olha, vós fazei as obras do vosso pai. Então ele asseverar, nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Falou, não, nós não nascemos de prostituição, não, nós só temos um pai que é Deus. Interessante que essa afirmação todo mundo fala. Hoje em toda parte fala, não, meu pai é Deus. Não, eu amo Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Todo mundo fala. Exatamente o que esses aqui falaram também. Esses que estavam tentando matar Jesus, destruir o Filho de Deus.
Esses que diziam amar a Deus. Mas Jesus já tinha mostrado que eram filhos do diabo. Esses agora estão dizendo, nós não somos filhos de prostituição, não somos filhos de fornicação, não. Nós temos um pai que é Deus. Mas Jesus já tinha dito por 2 vezes que eles eram filhos do diabo. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amareis. Pois eu procedo de Deus, estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês não conheceriam, vocês me amariam. Porque eu vim foi dele, ele é meu pai, ele que me enviou. Então como que nós não aceitamos a palavra de Jesus e nós falamos que amamos a Deus? Nós falamos que amamos a Deus, que somos filhos de Deus, mas nós que vivemos no erro. Vivemos no pecado, vivemos nas práticas erradas. Nós não cremos nele, como começamos aqui no início, dizendo. Nós não permanecemos na palavra dele. Por isso não somos libertos, não somos filhos do diabo. Quem assim age? Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem. Porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que vocês não entendem o que eu estou falando? Não entendem a minha linguagem? Porque vocês são incapazes de ouvir. Pessoas estão no mundo, vivem no mundo. Sabe, entende a linguagem das festas, entende a linguagem do pecado, entende a linguagem de dinheiro, entende qualquer tipo de linguagem, mas do sexo, das drogas, da bebida, do vício, da violência, mas não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Jesus. Não entende. Não entende quando Jesus diz, se você tomar um tapa na cara, você tem que virar outra face. As pessoas não entendem que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não entende, não aceita, não. Isso eu não consigo, isso eu não posso fazer. Não entende que ninguém tem que ser espertinho. Tem que ser superior, melhor do que ninguém. Mas ao contrário, quem vive no mundo, a linguagem do mundo, não consegue entender, não consegue compreender a linguagem de Jesus. Eu já tive várias vezes, eu tive ovelhas na igreja, no qual sou pastor, pessoas chegar para mim e dizer, não, pastor, eu sei que você está falando aí, está certo, mas eu não concordo. Nós não temos que concordar ou não com Jesus, simplesmente aceitar. Não, isso eu não aceito na minha vida. Se você não aceita, outra coisa. Não, eu sei que Deus é bonzinho, Ele quer que eu viva feliz. E não é essa a verdade. É por isso que não entende, não compreende a linguagem de Jesus. Não são filhos de Deus. Falar que é filho, todo mundo fala. Pela 3ª vez é que Jesus disse, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Jesus vai falando de forma clara. Vós pertenceis ao diabo, que é o vosso pai. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus, de maneira declarada, disse, vocês são filhos do diabo. Pela 3ª vez, Jesus fez essa afirmação. E disse, olha, vocês estão querendo fazer a vontade dele. Vocês querem fazer a vontade do diabo. Ele foi assassino. Desde o início. Desde o início ele foi um assassino. E jamais se apoiou na verdade. Não existe verdade alguma no diabo. Não existe verdade alguma na obra das trevas. Desde o primeiro homicídio, desde a primeira morte, até agora, é obra do diabo. É interferência do diabo. Toda mentira, todo engano é obra do diabo. Isso em todo sentido. Nós estamos falando no meio comercial, social, familiar, onde quer que seja. É uma mentirinha, é obra do diabo. Está se colocando na qualidade de filho, de servo do diabo. E quando nós estamos mentindo, nós estamos querendo satisfazer a vontade dele. Nós estamos assumindo ele como nosso pai.
Porque ele nunca se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O inventor, quem criou a mentira é o diabo. A única paternidade, o diabo não tem outro filho a não ser a mentira. A única paternidade do diabo, a mentira. E todos que se enveredam por este caminho da mentira, defendendo, apoiando ou justificando atrás da mentira, se coloca como filho dele. Ah, mentirinha, mentira, não importa o tamanho da mentira. É obra do diabo. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. As pessoas vivem na mentira, na prática da mentira. Quando Jesus fala a verdade, o que é, as pessoas não acreditam. Ah, mas não pode ser assim. Não, não é assim. Porque estão cegos. São filhos, filhas do diabo. Todos, sem exceção, que vivem nessas práticas, são filhos e filhas do diabo. Não sei o que estou falando. É Jesus, é a palavra, é o verbo, é o evangelho. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? Se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Por que vocês não aceitam? Por que vocês não ouvem? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então veja a afirmação de Jesus. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Vocês não estão ouvindo, porque vocês não são de Deus, são do diabo. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tens um demônio? Então acusaram Jesus. Quando estão falando em samaritano, estão se referindo ao povo de Samaria, desde a época da divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. Transformaram-se Israel, Samaria transformou-se em povo inimigo de Jerusalém, do povo de Judá. Então acusaram Jesus. Falaram: rapaz, você é samaritano, você tem demônio. Olha o que eles estão falando do Filho de Deus. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Não tem demônio não. Eu honro a meu Pai, eu honro a Deus. Eu fui enviado para trazer salvação e vocês me desonram. Continuam desonrando. E além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que a busca por mim, a tudo julga. Eu não estou buscando glória para mim. A glória do Senhor pertence a Ele, eu estou buscando para Ele. E tem um que julga, que é Ele. Encerrou esse assunto. Em verdade, vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Jesus falou: eu asseguro, eu falo. Se alguém obedecer a minha palavra, não vai experimentar a morte. Jesus está falando de vida abundante. Se nós praticar a palavra de Jesus, nós vamos ter vida eterna. Nós não vamos passar pela desonra, pela vergonha e morte eterna. Sofrimento eterno. Mas somente os filhos de Deus, e que é os filhos, aqueles que obedecem a palavra de Jesus. Jesus veio de forma clara, ele mesmo disse: se alguém, em verdade, vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvir isso, exclamaram os judeus: agora estão certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma os profetas morreram? Quem pretende ser?
Jesus falando de forma espiritual e falando de forma carnal. Falei, rapaz, agora percebe, você tem um demônio. Você é maluco. Abraão morreu, os profetas morreram, Jeremias, Ezequiel, todos eles morreram. Agora você vem dizer para mim que você não morre se alguém obedecer, não vai morrer? Você é maior do que todos eles? Mas Jesus está falando de morte espiritual. A morte carnal, Jesus passou por ela, mas ele foi ressuscitado e vive para sempre. E ele disse que todos que praticarem, que viverem, que obedecerem a sua palavra, também serão ressuscitados e terão vida eterna. Então não estamos falando de morte carnal. Estamos falando de vida. Vida eterna, vida abundante. Aqui é só, nós estamos numa caminhada em direção à vida ou à morte. Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia vós ainda não tendes conhecido, mas eu conheço. E se eu disser que eu não conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Eu falei, olha, vocês estão dizendo, igual vocês estão afirmando, que vocês são filhos de Deus. O que é mentira. Porque vocês não obedecem, vocês não vivem a palavra de Deus, vocês não conhecem. Eu falo porque eu conheço. Se eu disser que eu não conheço Deus, eu estou mentindo. Eu conheço e obedeço. Jesus foi vitorioso. Jesus nos deu a salvação. Jesus nos transformou. Porque ele foi obediente. E ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Quem morria na cruz, segundo a lei, era maldito. Jesus tornou-se maldito. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele assumiu todos os nossos erros, toda a nossa maldição. Ele assumiu e cravou ali na cruz do Calvário. Se eu disser eu não conheço o Pai, estou mentindo. Porque eu conheço e obedeço. É isso que ele está dizendo. Quem conhece a Deus, obedece. Quem vive em desobediência, em pecado, não conhece a Deus. E não é filho de Deus, mas sim filho do diabo. Eu verdadeiramente conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Falou, vosso pai, Deus o mostrou, tinha revelado ele o meu dia. Ele viu, ele ficou alegre. Ele viu além. E tu, então os judeus disseram a Jesus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Ele sempre de maneira carnal. Rapaz, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Abraão tinha morrido centenas de anos antes. Você não tinha... Como é que você não tem 50 anos e você viu Abraão? Eles não sabiam que Abraão estava no Pai. Então Jesus respondeu-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que existisse Abraão, antes que Abraão viesse, eu já estava, eu já sou. Ele é Deus. Eu sou. Ele é tudo. Ele é o início, ele é o fim. O alfa e o ômega. Jesus é. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Tudo foi criado por ele. Antes de Abraão, de qualquer coisa antes do mundo existir, ele já era Deus. Ele conhece tudo. É isso que ele está dizendo. Então, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se esquivou e passou por entre eles e saiu do templo. Então o que fizeram? Tentaram matá-lo a pedrada ali no templo. Apanharam pedra para apedrejá-lo. Mas Jesus conseguiu se esquivar e sair. Por tal motivo, eu novamente reafirmo, é um dos motivos. Leva aqui que Jesus deixava-se identificar
Porque ele queria. Porque no meio do povo ali, tentaram apedrejá-lo. Ele passou ali no meio do povo, desapareceu, ninguém viu. Ninguém o reconheceu mais e ele conseguiu escapar. Então Jesus, ele se mostrava, ele era identificado na hora que ele queria e como queria. Quando tentaram matá-lo, tentaram apedrejar, ele simplesmente entrou no povo, se esquivou e não acharam. Ou seja, não o reconheceram. Essa que é a realidade. Porque não estava no tempo, não estava no momento. Jesus tinha uma missão e ele só seria morto no tempo certo, na hora certa. Nós temos a opção: ser filho de Deus ou filho do diabo. Obediência ou desobediência. Luz ou trevas. Santidade ou pecado. Tudo se resume só nisso. Vida ou morte. Nós lemos hoje, concluímos o João capítulo 8. Amanhã, querendo Deus, iniciaremos o capítulo 9. Todas as respostas estão aqui. Não é opinião minha, porque eu não tenho opinião. Quem fala é Jesus. A palavra dele é o verbo, ele é a palavra. Obedecer ou não. A Bíblia não é só para você ler como se fosse uma oração. É para aprender e colocar em prática. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Dê um bom dia.